Shalom Aleichem, a paz seja sobre todos, Ani Yehudá. E hoje, dando sequência no nosso segundo vídeo, as duas casas de Israel. Quero saber como é que você passou a semana, comente aí, estudou, leu as passagens que eu deixei, espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência nas duas casas de Israel, e lembrando, né, que vamos ao decorrer do curso, ao decorrer do shiur, vamos entendendo cada vez melhor o que eu quero dizer com as duas casas, o que são as duas casas. A maior profecia de todos, a gente já viu ali em Ezequiel, e o cristianismo consiste na sua aliança, quando diz o Eterno em Yirmiyahu, Jeremias 31:31, que diz: eis que vem dias que farei uma nova aliança com a Brit, uma nova aliança, com a Beit, a casa de Israel, e a casa de Judá. Então, já aí começa, não existe uma casa, uma aliança de cristãos, de igreja, não existe. Existe a casa de Judá e a casa de Efraim, mas vocês vão entender quem são elas. Bom, no estudo de hoje, nós vamos dar sequência. No último vídeo, a gente parou quando Moshe tirou o povo do Egito, estava levando eles para a Terra Prometida. Nós vamos dar um avanço aqui, porque o intuito aqui é entender as duas casas onde elas são ditas. Então, pega o livro de você, a Bíblia de vocês, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 23, tá bom? 2 Samuel capítulo 23, a partir do verso 3, tá bom? Vamos lá. Disse o Deus de Israel, rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. E como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar na terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Veja só, aqui é o salmista Davi, né, o rei Davi, Malher Davi, dizendo: não fez comigo uma aliança eterna, muito bem definida e segura, não me fará ele prosperar em toda a minha salvação, em toda a minha esperança. A gente vai até o versículo 5. Até aqui mesmo. Olha só, eu vou ler para vocês de novo e vejam bem o que o rei Davi está dizendo. Olha, isso aqui, ó, se você pegar o capítulo 2 Samuel 23, desde o princípio vai dizer: são essas as últimas palavras de Davi. Olha só. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, as palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus Jacó, do mavioso salmista de Israel. Então aqui na parte do versículo 6, ó, ele vai fazer uma poesia. Aí ele diz: não está assim com Deus a minha casa, como eu já expliquei para vocês o que é casa, né? O seu reino, a sua descendência. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, né? Em tudo bem definida, segura, não me fará ele prosperar por toda a salvação de toda a minha esperança. Então, quando Davi diz ali a minha casa, a sua descendência, todos os seus filhos, e filhos depois que virão, filhos, netos, bisnetos, e por aí vai indo. Então, Davi diz: porventura, não está certo, não está firmada a minha aliança com o Eterno, eternamente, perpetuamente. Então, a gente vai ver agora aonde começou a divisão das casas. Até ali, nós tínhamos um único reino, o reino de Israel, composto por 12 tribos. Quando o Eterno entregou a sua sagrada Torá a Moshe no Sinai, estava lá presente as 12 tribos de Israel. As 12 tribos estavam lá. Mas, por pecado, a gente vai ver agora, Salomão cometeu coisas terríveis, e o Eterno, então, tirou dele o reino. Mas, como ele havia prometido a Davi, que o seu reino, a sua casa, não seria perdida, por isso, o Eterno vai deixar a casa do sul na mão dos filhos de Salomão. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 13. A partir do 11, a partir do versículo 13. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, o meu servo,
por amor de Jerusalém que escolhi. Então veja só, aqui o Eterno está dizendo a Salomão: todavia não tirarei o reino todo, não vou tirar o reino todo, darei uma tribo, uma casa para seu filho, o filho de Salomão, em nome de Davi, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita, que estava na linhagem do rei de Edom. Então aqui a gente não precisa nem continuar lendo. Aqui o que nos interessa aqui mesmo é 1 Reis do 11 ao 13. Olha só, a partir do 11 ao 13, vou ler todos para vocês. Pois disse, aqui ó, a partir do 11 vai estar inteiro. Ó. Por isso, disse o Senhor a Salomão, aqui o Senhor, o Eterno: visto que assim procedestes e não guardastes as minhas alianças, nem meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e darei a meu servo, e darei a teu servo, ao servo dele. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho a tirarei. Então, o que o Eterno está dizendo? Que Salomão não guardou seus mandamentos, não guardou seus estatutos. Salomão, então, cometeu muitos erros, mas por amor a Davi, o Eterno não ia tirar dele o reino inteiro, ia deixar uma casa com o filho dele, e não ia tirar da mão do próprio Salomão em respeito a Davi, que era o pai direto de Salomão. Mas a partir do filho de Salomão, né, ele iria tirar todo o reino da mão dele. Contudo, não farei nos teus dias, olha lá, por amor a Davi, teu pai, a mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo para teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Pois o Eterno escolheu o reino de Judá, né, a cidade de Jerusalém, para ser o seu reino perpétuo. Então, aqui a gente vê o Eterno dizendo a Salomão que pelos erros, por ele não ter guardado a sua aliança, ele iria tirar dele o reino, mas não inteiro, deixaria uma casa com ele, não tiraria na sua vez, na sua vida, por amor a Davi, mas ia tirar no seu filho. Então agora a gente vai ver a 1 Reis, capítulo 11, continuamos no 11, vamos pular lá para o versículo 29. 1 Reis 29. 1 Reis 11, 29. Olha só, 1 Reis 11, 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jaroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Eias, o silonista, no caminho. Este tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois no campo. Então aqui a gente viu que sucedeu que no tempo do rei Jeroboão, ele encontrou com o profeta, estava só os dois no campo, ele vestiu uma capa nova, estava só os dois ali no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. Então o profeta pegou a sua capa, rasgou-a em 12 partes e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Olha só, até ali a gente tinha Israel como 12 tribos, as 12 tribos conhecidas que a gente conhece. Então, ali o profeta encontrou com o rei, né, com o Jeroboão, e falou para ele: rasga minha capa, assim diz o Eterno. Rasgou a capa, deu 12 pedaços para ele, e disse: e nas suas mãos entregarei 10 tribos, 10 tribos. Porque Salomão me deixou e encurvou a Astorades, deusa dos Sidomínios, e Quemos, deus dos Moabes, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, e saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez seu pai. Então aqui o Eterno disse o que Salomão fez. Salomão adorou outros deuses, tá? Então não tem como passar a mão na cabeça de Salomão. Salomão adorou outros deuses. Por esse motivo o Eterno tomou o reino completo, né? As 12 tribos na mão dele, e deu 10, só ficou 2 com ele. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, farei-lhe príncipe de todos os dias da tua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Então aqui o Eterno disse: não ia tomar tudo por amor de Davi, que sempre guardou os seus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos etas a ti darei. Então, e a seu filho darei uma tribo para Davi, meu servo,
tenha sempre uma lâmpada dentro de mim em Jerusalém, uma cidade que escolhi para pôr o meu nome. Então o Eterno disse que deixaria lá no sul uma cidade, né, um reino, para que nunca faltasse para ele uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que ele escolheu. Tornar-te e reinar sobre tudo o que deseja a tua alma, e será sobre Israel. Olha só, sobre Israel. Aqui a gente começa a ver quando o reino do norte é chamado de Israel. Se ouvires tudo o que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizer o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, edificarei-te uma casa estável, como edifiquei a de Davi, e te dei Israel. Olha o que o Eterno está dizendo aqui através do profeta, né, para quem assumisse os reinos. Olha só, se ouvires tudo que te ordeno, e andares segundo os meus caminhos, fazendo reto o que é perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu serei contigo, edificarei uma casa estável, como edifiquei com Davi, e te darei Israel. Veja só, aqui está mostrando claro que a casa de Davi é uma e ele daria Israel para ele. Então essa é a grande confusão que muitos não entendem. Às vezes a Escritura se diz a Israel, mas não é os judeus, é o reino do norte. Às vezes ele fala Israel também é o reino do sul, os judeus. Mas é preciso ver o contexto. Aqui a gente vê que a casa de Davi vai se chamar, a gente vai ver logo o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte é o reino de Efraim, o reino de Efraim. Então, aqui no 39, por isso, afligis a descendente de Davi, todavia, não para sempre, ok? Então, eu acho que deu para entender que Salomão cometeu o que era abominável aos olhos do Eterno, por isso o Eterno mandou o profeta dizer que ia dividir o reino, não na sua vez, não vez seu filho, uma casa ficaria com Davi, e aquele que recebesse, se guardasse os mandamentos, ele iria edificar uma casa estável como a casa de Davi. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver uma coisa também que é interessante entendermos, aonde vamos começar a ouvir agora a palavra, as duas casas. Peguem a Bíblia de vocês no livro de Isaías, né, e Yeshayahu, capítulo 8, a partir do versículo 14, olha só. E ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e lançados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor e esconderei o rosto da casa de Jacó, e ele aguardarei. Olha só, aqui o Eterno está fazendo ele está dizendo, aqui através do profeta Jeremias, está falando aqui sobre a vinda futura do Mashiach. Olha só, ele vos será um santuário, mas pedra de tropeço, rocha de ofensa às duas casas. Por que a rocha vai ser de ofensa às duas casas? A casa de Judá não o reconhece, pois estão com os olhos tampados, então não veem o Mashiach. Eles não veem ele, então para eles não veem. Já a casa de Efraim, vê, porém, eles veem ele como um Deus, um semideus, um pedaço de Deus, a quem eles fazem louvores e glórias, etc. e tal. Ou seja, então eles estão, é como se eles estivessem com um óculos todo embaçado, todo sujo. Os judeus não veem. E o reino de Efraim vê ele como uma semideus, uma divindade que aboliu a lei, que veio para tornar agora tudo graça, e para tirar Israel e colocar os cristãos como novo povo escolhido. Ou seja, é uma pedra de tropeço para os dois lados. Os dois lados precisam ter muita discernência, tá muito discernido para não cair nessa pedra. Precisa ter estudo dentro das Sagradas Escrituras. Então, aqui a gente vê um pouquinho sobre falando nas duas casas e a pedra de tropeço. Bom, agora já sabemos mais um pouco sobre as casas. A gente viu que o Eterno falou para Salomão que ele ia dividir. Vimos a pedra de tropeço para os dois lados. Agora a gente vai ver, eu vou explicar para vocês quem são as 12 tribos, embora acho que todo mundo já conhece, mas a gente vai entender quem são as tribos que o Eterno deixou no Reino do Norte e quem ele deixou no Reino do Sul. E também há algo muito interessante que tem que ser falado aqui, para que algo fique bem subentendido para vocês,
Porque se não entenderem isso, não vai entender as duas casas. É um detalhe que poucos pegam, muitos deixam passar despercebido, mas isso é preciso que seja entendido. Muitos não prestam, muitos não se atentam aos pequenos detalhes. Quando eu falei para vocês em 1 Reis, capítulo 1, no 1 Reis, versículo 11, no capítulo 11, do 29, vai dizer assim, ó, sucedeu no tempo de Salomão, Jaraboão, de Jerusalém, ou encontrou o profeta Aías, o sionista, no caminho, e este se tinha vestido uma capa nova, e estavam os dois sozinhos no campo. Aías pegou sua capa nova sobre si, rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, aqui é aonde nasceu as duas casas, foi aqui. E disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu rasguei o reino das mãos de Salomão e darei a ti, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi. Agora, quem é esse Jeroboão? Era uma pessoa qualquer? De onde ele era? Olha de onde era Jeroboão. Jeroboão está aqui, ó. Vocês vão encontrar no 1 Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Versículo 26. Jeroboão, filho de Netebate, Efrainita de Zereda, servo de Salomão. Olha só, a profecia que a gente viu lá, né, em 2 Samuel, onde até diz para Salomão que daria a seu servo. Olha a profecia se cumprindo, ele iria tirar o reino de Salomão, em respeito a Davi, não enquanto Salomão estivesse vivo, mas daria a seu servo, assim que Salomão passasse, né, para seu filho no reino, seu filho iria ser dividido o reino, e por servo de Salomão, ele iria ganhar as outras tribos. Olha só, Jeroboão, filho de Nebat, Efrainita, gravem isso, Efrainita de Zereva, servo de Salomão, cuja mãe era viúva. Então, olha só, ele era Efrainita. E o que tem a ver isso? Ele era da tribo de Efraim. Agora vocês vão entender, tudo vai fazer sentido para vocês agora. Agora sim, nós podemos entrar na divisão das 12 tribos. As 12 tribos, né, que foram divididas, olha só. No reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá. Ficou conhecido como o reino de Judá. A capital, Jerusalém. Ficou o reino de Judá com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E parte dos levitas. Então ficou duas tribos, mas os levitas eles não eram contados como tribos, porque eles não ganharam terra, mas eles eram uma tribo. Eles só não eram contados nesses aspectos, mas eles eram tribo sim. Os levitas são tribo. Então ficou o reino de Judá com Benjamim e Judá, e metade dos levitas. Então essas três tribos foram no sul. Essas duas tribos e meia, porque metade dos levitas só. E lá no norte, as 10 tribos, ou 10 e meia, a capital gravem essa palavra, escrevem no caderno de vocês, Samaria. Samaria. A capital, Samaria. Então lá na Samaria ficou Rubens, Sion, Zebulão, Isacar, Neftali, Pan, Manassés, Gade, Asher, parte dos levitas, e ficou conhecido como casa de Efraim, ou casa de Judá, ou reino, ou Israel. Conhecido como Israel, também conhecido como reino de Efraim. E o reino do sul, o reino de Judá, também conhecido como Israel. Algumas vezes era chamado de Israel. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor levou eles cativo, é dito que levou o reino de Judá. Não diz que levou o reino de Israel, levou o reino de Judá, porque era o reino do sul. Então, acho que agora deu para a gente entender um pouco sobre isso. Agora, olha só, veja bem, a promessa de multiplicar nações caiu sobre quem? Sobre Efraim. Sobre Efraim caiu a bênção que Jacó deu para seu neto, Efraim. Sobre Efraim caiu a bênção de multidão de nações. Então a gente vai ver agora onde Efraim é o primogênito. Lá no Gênesis 48, quando o patriarca Jacó, distribuiu as bênçãos, a bênção de primogênito, multidão de nação, serão como peixes, eu falei para vocês gravar a palavra peixe, essa bênção caiu sobre Efraim. Efraim foi então o primogênito, e a gente vai ver o profeta Isaías, Yeshayahu, o profeta Yemiarro, confirmar isso em Yemiarro 31, versículo 6. Olha só, uma profecia futura. Essa profecia ainda não se cumpriu,
Muitos dizem que o Tanar, conhecido erroneamente no meio cristão como Antigo Testamento, não vale, acabou, agora é só um novo. Olha, é uma profecia que não se cumpriu. A Yemiarro 31, 6. Pois haverá o dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos, subais a Sião, o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai-vos com alegria, ó Jacó, exaltai, por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores, direi, salva, Senhor, o teu povo perante de Israel. Eis que os trareis da terra do norte, olha só, a gente vai ver que eles foram espalhados, mas olha só, eis que o trarei da casa do norte, eu os congregarei da extremidade da terra, entre eles também os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltará para aqui, para o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do sul. Então, naquele grande dia, muitos se perguntam isso, quando o Mashiach vier, Ben Davi, quando o Mashiach vier, ele vai trazer todas as tribos perdidas. Então, ele vai levar os aleijados, os cegos, os mancos, as mulheres grávidas, todos serão levados para Israel. Bom, vamos lá, né? Como eu estava dizendo, agora eu vou mostrar para vocês o que se deu das tribos do norte, aonde foi que a casa de Efraim acabou sendo levada. Em 721, antes da Era Comum, o reino da Síria levou toda a casa de Israel porque eles cometeram coisas terríveis que a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo nós vamos ver as coisas abomináveis que Efraim cometeu.